Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e capelão sênior da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais terapeuta comportamental em maestria em programação neurolinguística e inteligência emocional, ainda mais psicologia positiva e outros. Tudo isso para compartilhar com você verdades espirituais que vão transformar sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar através da palavra terapêutica de Deus. Estou aqui com a Bíblia do capelão. Agora se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. Então se prepare, ouça e receba o decreto da palavra de Deus. Cristianismo não é segurança, é guerra espiritual em todos os níveis e sentidos. Cristianismo não é sinônimo de conforto. A cruz nunca foi o sofá. Desde o momento do decreto de Cristo Jesus, desde o momento do decreto de Cristo Jesus, ele anunciou, tudo vai mudar. Desde aquele momento que Jesus anunciou o decreto, tudo vai mudar. Ouça o decreto celestial. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Cristo Jesus não estava nos convidando para uma vida segura. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, estava nos chamando para a linha de frente de uma guerra ou batalha espiritual. Mas, ao longo dos anos, muitos crentes modernos trocaram a espada pela morfada. Mas, ao longo dos anos, muitos crentes modernos trocaram o joelho dobrado pela cadeira confortável da indiferença. Criou-se uma ideia errada de que seguir a Cristo Jesus é viver em paz com o mundo, sendo aceito por todos, evitando conflitos espirituais, evitando dor. E isso é uma mentira espiritual sedutora, porque ela parece piedosa, mas é covarde. Ela parece espiritual, mas é mundana. Ficou interessado, quer ouvir mais. O verdadeiro crente moderno está em guerra contra o pecado, contra a carne, contra os principados do mal nas regiões celestes. O verdadeiro crente moderno vive com o escudo da fé em uma mão e a espada do Espírito, a palavra de Deus, na outra. O verdadeiro crente moderno entende que há um preço por seguir a verdade da palavra de Deus. O crente verdadeiro moderno entende que há feridas de batalhas espirituais, que há traições, rejeições, desertos, mas a honra, glória e coroa incorruptível. E se você
ainda acha que o cristianismo é um abrigo emocional para seus medos, talvez você nunca tenha entrado de fato em uma batalha espiritual. Nesta pregação, você vai ser confrontado com a realidade esquecida da fé cristã. Nesta pregação, vou desmontar a falsa teologia do conforto. Nesta pregação, vou expor os inimigos silenciosos da alma e te lembrar que a fé que não luta não salva. Prepare-se, porque quem ama Cristo Jesus não vive em paz com o mundo. Há uma mentira perigosa, e quer saber qual? O evangelho da paz, que não salva ninguém, é confortável e tem se espalhado como veneno suave entre os que dizem crentes modernos. Alguns crentes modernos pensam que o evangelho é um convite à estabilidade, à realização pessoal e à segurança emocional. Isso nada mais é uma fé centrada no homem, onde Deus é o protetor das suas vontades e o realizador dos seus sonhos. Mas esse evangelho da paz, essa falsa paz, não salva ninguém. Ele apenas embala os homens para um sono profundo no caminho largo da perdição, condenação e maldição. Cristo Jesus não veio trazer conforto. Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, disse, ouça o decreto celestial: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Quer saber que espada macária é essa? É a separação entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre fé genuína e a religião morta. Quer saber que a espada macária é essa? É a separação entre os que vivem para Deus e os que vivem para si mesmos com o nome de Deus nos lábios. Mas o que se prega hoje nos púlpitos não é espada macária, é algodão. Pregadores anunciam Cristo Jesus, que vem para curar a autoestima ferida, para realizar projetos pessoais, para blindar sentimentos. Um Cristo Jesus rendido à função de conselheiro motivacional. Enquanto isso, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sangra nos becos da indiferença, ignorado por corações de crentes modernos que não suportam ouvir sobre renúncia, cruz, arrependimento, pecado, maldição, condenação, inferno e outros sentidos. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A Escritura é clara, ouça o decreto da palavra de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas como pode haver guerra espiritual quando o crente moderno quer ser aceito pelo mundo? Como pode o crente moderno ser salvo de ser rejeitado? Como podemos ser luz do mundo se estamos tentando se misturar com as trevas? Fez sentido espiritual para você? Há uma geração de crentes modernos que quer a coroa, mas não quer os cravos. Há uma geração de crentes modernos que quer glória, mas rejeita o Gólgota. Há uma geração de crentes modernos que quer a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas não quer morrer para o orgulho espiritual. Esse é o evangelho da paz ilusória. Esse evangelho da paz ilusória
e está enchendo igrejas de pessoas não regeneradas que nunca nasceram de novo, mas se sentem confortavelmente protegidas dentro de um sistema religioso que só faz afirmar e nunca confrontar espiritualmente com a palavra terapêutica de Deus em todos os níveis e sentidos da vida. Se você é um crente moderno que vive no mundo como os mundanos, sua fé é falsa. A graça de Deus nunca deixa um homem igual ao que era. E o que vemos hoje são multidões de crentes modernos que nunca foram transformados pelo Espírito Santo, mas estão convencidas de que estão salvas porque frequentam cultos, cantam louvores e ouvem mensagens agradáveis. Quer ouvir mais? Ficou interessado? Mas a pergunta que ecoa como o trovão espiritual é esta: você nasceu de novo em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, na fé? Se não houve guerra espiritual na sua alma, talvez nunca houve conversão em sua vida. Se não há luta contra o pecado, talvez você ainda não esteja morto para ele. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não deixa ninguém em paz. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, fere antes de curar. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quebra antes de restaurar. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, humilha antes de exaltar. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mata o velho homem antes de dar vida ao novo homem transformado, regenerado. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se prepare mentalmente. A fé real é marcada com sangue. E quer saber qual sangue? O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Viver para Cristo Jesus em um mundo dominado pelo pecado é declarar guerra espiritual contra tudo o que nos cerca. Viver para Cristo Jesus em um mundo dominado pelo pecado é carregar uma cruz todos os dias. Viver para Cristo Jesus em um mundo dominado pelo pecado é morrer todos os dias. E não se engane. Quer ouvir mais? Se o cristianismo que você vive não gera conflito espiritual, se o cristianismo que você vive não provoca renúncia, não desafia seu coração a obedecer espiritualmente, talvez não seja o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que você conheceu, mas uma imitação confortável criada pelos homens para manter as igrejas cheias e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, vazia. O mundo odeia o verdadeiro cristão. O diabo ataca quem realmente pertence a Cristo Jesus. E se tudo ao seu redor está tranquilo, é porque o diabo já te considera neutralizado. Ouça o decreto, a guerra invisível que muitos fingem não ver. Uma das armas mais eficazes do diabolos é o silêncio. Não o silêncio da oração, mas o silêncio da ignorância espiritual. Há uma guerra espiritual sendo travada nesse momento dentro das casas, das famílias, das igrejas, dos pensamentos. Mas grande parte
do crente moderno segue como se nada estivesse acontecendo. Grande parte dos crentes modernos dormem espiritualmente enquanto demônios marcham ao redor, sussurrando mentiras, distorcendo a verdade da palavra de Deus e sabotando a fé. Quer ouvir mais? O apóstolo Paulo não disse, evitem o mal. O apóstolo Paulo disse, ouça o decreto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 13. Essa não é uma metáfora poética, é uma convocação real, espiritual, uma preparação de combate, guerra espiritual. Há muitos crentes modernos que não vivem como se estivessem em guerra espiritual. E quer saber o motivo? O evangelho moderno os embriagou com promessas de tranquilidade. O evangelho moderno os embriagou com bênçãos e proteção, como se fossem turistas em um cruzeiro celestial, em vez de soldados de Cristo em território inimigo. Mas a Bíblia nunca prometeu terreno neutro. Todo crente moderno, discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, caminha entre trincheiras. O pecado está à espreita, a carne grita, o mundo seduz e o diabo observa. E mesmo assim, muitos crentes modernos estão desarmados espiritualmente, não meditam mais na palavra terapêutica de Deus, não vigiam, acreditam que basta acreditar em Jesus e tudo vai ficar bem. Mas a fé que não luta em guerra espiritual é uma fé que já perdeu. A salvação é pela graça, sim, mas a perseverança é uma batalha espiritual diária. Cuidado, crente moderno. Você está no território do inimigo. Não ande sem sua espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela, a palavra de Deus, nunca está segura na bainha. Vigie sempre. Um ataque pode surgir de onde você menos espera. Não é o mundo que te oferece mais perigo, é o seu próprio coração. A batalha espiritual mais intensa do crente moderno não está lá fora, está dentro. É ali dentro do coração que o orgulho espiritual tenta se exaltar. É ali dentro do seu coração que a luxúria sussurra com suavidade. É ali do seu coração que o medo paralisa. É ali dentro do seu coração que a dúvida corrói. É ali dentro do seu coração que o comodismo constrói muros invisíveis ao redor de uma fé morna. E se o crente moderno não reconhece essa guerra e batalha espiritual, ele se torna um alvo fácil. O diabo não teme quem canta alto. O diabo teme quem ora em secreto. O diabo não se incomoda com quem tem discurso, mas com quem tem joelhos gastos na oração sem cessar. A guerra espiritual não é um mito místico. A guerra espiritual é uma realidade cruel e muitos estão sendo vencidos porque insistem em ignorá-la. O cristianismo seguro e confortável é uma ilusão. A fé verdadeira é uma torre de vigia, não uma casa de campo. O Espírito Santo não é uma anestesia. O Espírito Santo é fogo purificador. E quem não for queimado por ele, o Espírito Santo, será consumido pelas trevas. Quem vive a verdade do Evangelho de Jesus Cristo
será odiado pelo mundo. Quem carrega a luz do Evangelho de Jesus Cristo será atacado pelas trevas. Quem proclama o Evangelho de Jesus Cristo será perseguido, nem que seja no silêncio da rejeição, na solidão do quarto ou nas pressões invisíveis do cotidiano. Ficou interessado? Quer ouvir mais? E se isso não está acontecendo com você, pare e reflita. A fé que não provoca resistência talvez já esteja diluída. A vida que não incomoda as trevas talvez esteja apagada. Quando a fé não custa nada, ela não vale nada. Há algo profundamente errado com o evangelho que muitos vivem hoje. É barato demais. Não exige arrependimento profundo. Há algo profundamente errado com o evangelho que muitos vivem hoje. Ele é barato demais. Não exige santidade, não exige separação do mundo. E o mais alarmante, não exige guerra espiritual. Vivemos em uma era onde o maior objetivo é não ser atacado, não ser rejeitado, não ser excluído. Quero ouvir mais? Mas se o seu cristianismo passa ileso pela cultura atual, se a sua fé é bem recebida por um mundo que odeia a cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, talvez você tenha deixado de seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e passado a seguir a multidão. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nunca prometeu aceitação. Pelo contrário, Cristo Jesus disse: ouça o decreto celestial. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21:17. A ausência de oposição espiritual não é um sinal de bênção. Muitas vezes é o sintoma de uma fé que se tornou inofensiva, inofensiva para o mundo, inofensiva para o pecado, inofensiva para o inferno. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Jesus Cristo nunca prometeu que seus seguidores seriam populares. Pelo contrário, Jesus Cristo prometeu que seriam perseguidos em todos os sentidos e níveis. Mas, ao contrário disso, há hoje uma busca por um cristianismo que acomode o ego. Hoje há uma busca por um cristianismo que não confronte o estilo de vida, que permite viver em paz com todos, inclusive com os próprios pecados. E o resultado disto é devastador. Quer ouvir mais? Se prepare. Uma geração de crentes modernos frágeis, incapazes de suportar qualquer provação. Crentes modernos que desistem na primeira resistência. Mulheres crentes que abandonam a fé e a igreja quando não são atendidas em suas vontades. Adolescentes, jovens e anciãos crentes que não suportam viver diferente do mundo e preferem silenciar sua fé, não incomodar ninguém. Quando foi que servir a Cristo Jesus se tornou sinônimo de conforto? Desde quando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, virou um produto de consumo emocional. O apóstolo Paulo dizia: ouça o decreto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Mas, para muitos crentes modernos, qualquer desconforto já é motivo para questionar Cristo Jesus.
como se o Senhor fosse obrigado a proteger a sua zona de conforto e não a sua alma. Jesus Cristo não nos chamou para a estabilidade. Ele, Jesus Cristo, nos chamou para a obediência espiritual, para a batalha espiritual. E muitas vezes essa obediência espiritual vai custar tudo, tudo. Essa obediência espiritual vai custar. Essa obediência espiritual vai custar oportunidades. Essa obediência espiritual vai custar reputação. Essa obediência espiritual vai custar noites em pranto, mas ela vai salvar sua alma. E isso é tudo o que importa. O cristianismo verdadeiro não se mede pela facilidade, mas pelo preço que está disposto a pagar por ele. Não há vitória sem guerra espiritual. Não há glória sem cruz. Não há ressurreição sem morte. Por isso, examine-se. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se sua fé nunca foi provada, talvez ela não tenha sido real. Se o seu coração nunca sentiu a dor da renúncia, talvez você nunca tenha morrido para o mundo. Se o seu espírito nunca entrou em conflito espiritual, talvez ele ainda esteja em paz com as trevas. Você não precisa ver demônios para saber que está em batalha espiritual. Você não precisa ouvir vozes para entender que há uma batalha espiritual sendo travada. O simples fato de acordar todos os dias com desejos que tentam te afastar de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ainda mais da Igreja de Cristo Jesus, já é suficiente para provar o campo de batalha espiritual. Essa guerra espiritual é silenciosa. Essa guerra espiritual não grita, ela seduz. Essa guerra espiritual não empurra, ela convida. Essa guerra espiritual não vem com correntes visíveis. Essa guerra espiritual oferece liberdade disfarçada de escravidão. E quem não disser espiritualmente, essa guerra já está perdendo. Ouça o decreto da palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. É dentro de nós que a verdadeira guerra espiritual acontece. Não são apenas tentações externas, mas impulsos internos que precisam ser crucificados. O velho homem, mesmo enterrado, ainda tenta respirar. A carne, mesmo vencida, ainda clama. Quer ouvir mais? O Espírito Santo nos chama a caminhar sob brasas, não por prazer, mas por santidade. Mas aqui está o problema. Muitos crentes modernos querem seguir a Cristo Jesus sem matar nada em si mesmos. Muitos crentes modernos querem ressurreição sem sepultamento. Muitos crentes modernos querem unção sem arrependimento. Muitos crentes modernos querem a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, sem guerra espiritual. Se você não estiver matando o pecado está matando você. E o pecado mata com alegria em qualquer idade. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Quantos crentes modernos hoje vivem essa ilusão que podem manter áreas da alma intocadas por Cristo Jesus?
Quantos crentes modernos hoje guardam pequenos pecados como se fossem fraquezas aceitáveis? Quantos crentes modernos escondem hábitos obscuros em nome de uma graça moderna? Ouça o decreto da palavra de Deus, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Essa santidade não é um acessório, é a armadura do coração. Sem ela, a santidade, o crente moderno é exposto, frágil, vulnerável, e o diabo conhece cada brecha. O diabo não ataca onde o crente moderno está forte espiritualmente. O diabo entra onde o crente moderno relaxou espiritualmente. Um olhar não vigiado, uma palavra não freada, um pensamento acariciado. É assim que a guerra espiritual avança, não com espadas, mas com concessões. E se o coração do crente moderno não for o altar da vigilância, ele será o trono do diabo. Onde Cristo Jesus não reina, o diabo domina. Não se engane, seu maior inimigo não está fora de você, está dentro. A incredulidade, a frieza, a vaidade e o orgulho espiritual, a carência da oração, tudo isso é munição na mão do diabo. Se o seu coração não for campo de santificação diária, ele vai se tornar um campo de destruição espiritual diária e lenta. A guerra espiritual é real, ela começa nos detalhes, nos pequenos desvios, nas pequenas mentiras, nas pequenas desculpas. Fez sentido para você? Ficou interessado? Quer ouvir mais? E é por isso que o crente moderno precisa viver com a espada do Espírito desembainhada. Não contra pessoas, mas contra si mesmo. Não para ferir os outros, mas para crucificar a própria carne. O verdadeiro crente moderno não apenas crê, ele luta. Se há um lugar onde a guerra espiritual se manifesta com toda a violência invisível, esse lugar é o quarto secreto. A oração não é uma prática devocional tranquila. A oração é um campo de batalha espiritual. Ajoelhar-se é um ato de rebelião contra o diabo. Dobrar os joelhos é declarar que o trono pertence a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, e o diabo odeia cada segundo disso. Por isso, não se engane. O motivo pelo qual é tão difícil orar é porque a oração é uma guerra espiritual que realmente acontece. A oração é o cabo de guerra espiritual entre os céus e o inferno. Se você quer saber se está em guerra espiritual, observe sua vida de oração. O diabo não se incomoda quando você canta. O diabo não tem sua teologia decorada. O diabo treme quando você ora com sinceridade, quebrantamento e fé. Porque ali nas palavras sussurradas no escuro, Cristo Jesus move céus, anjos e destinos. A vida espiritual de muitos crentes modernos está morna porque sem oração morreu. Muitos crentes modernos falam com Deus como quem cumpre uma formalidade, sem alma, sem clamor, sem confronto. Como se sente ao ouvir toda essa verdade? Ficou interessado? Quer ouvir mais? Mas os verdadeiros guerreiros espirituais não oram com palavras bonitas. Eles, os verdadeiros guerreiros espirituais,
oram com o Espírito Santo em chamas. Eles, os verdadeiros crentes espirituais ou espirituais, travam batalhas no secreto. Eles, os verdadeiros guerreiros espirituais, clamam no chão quando ninguém vê. Eles, os verdadeiros guerreiros espirituais, gemem como quem sangra por dentro, e ali, naquele silêncio violento, que os demônios são derrotados. Ouça o decreto da palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Essa é a arma invisível que o mundo despreza, mas que os céus honram. Oração é resistência, é insistência, é rendição absoluta, e por isso poucos crentes modernos a praticam de verdade. É mais fácil fazer do cristianismo um evento do que uma guerra espiritual contínua. Mas Cristo Jesus não busca eventos. Ele, Cristo Jesus, busca intercessores, homens e mulheres que permaneçam na brecha espiritual, que não desistem na madrugada, que não calem enquanto os céus parecem mudo, que permaneçam mesmo quando tudo dentro de si pede para parar. Quero ouvir mais. Essa é a guerra espiritual da oração constante. Você luta contra o cansaço, contra a distração, contra a frieza, contra a incredulidade. E o que está em jogo não é uma sensação de paz, é a alma, é o futuro de sua casa, é a pureza do seu coração, é a vitória sobre o pecado secreto. Por isso, a oração nunca será fácil. A oração é cercada por pressões, opressões invisíveis. A oração é roubada pelo barulho das redes sociais. A oração é sabotada por pressas e desculpas, mas quem vence no secreto já venceu no público. A oração é a linha de frente espiritual da fé. É ali na oração que o caráter é moldado. É ali na oração que o orgulho espiritual morre. É ali na oração que a carne se dobra. E quando a alma se cala diante de Cristo Jesus, o diabo grita em fúria. Há um momento na caminhada de todo o crente moderno, verdadeiro, em que Deus o permite sentir o peso da cruz. Não uma cruz de madeira, mas a cruz da obediência espiritual, quando tudo em você quer fugir. A cruz da fidelidade espiritual, quando ninguém te aplaude. A cruz do sim, Senhor, quando o mundo inteiro grita, desista. É nesse ponto que muitos crentes modernos desistem, porque foram ensinados que seguir a Cristo Jesus traria soluções e não cortes. Mas a verdade espiritual é esta: quem decide ser fiel a Cristo Jesus vai sangrar. A fidelidade a Cristo Jesus tem um preço e ele se paga com a própria vida. Vida de oração, vida de renúncia, vida de sacrifício, vida que diz não ao pecado quando o coração clama sim, vida que caminha sozinha quando os inimigos abandonam, vida que adora quando tudo falta, vida que morre para que Cristo Jesus viva. A fidelidade a Cristo Jesus é às vezes
uma faca de dois gumes. Ela corta quem a carrega e fere o mundo que a rejeita. Você quer seguir a Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador? Então prepare-se para perder. Perder oportunidades, perder aplausos, perder amizades que não suportam a luz, perder segurança humana para viver de fé verdadeira. Porque a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo não cabe num coração dividido. Ela exige exclusividade. Cristo Jesus não compartilha seu trono com ídolos secretos. Cristo Jesus quer tudo ou nada. Cristo Jesus não aceita serviço. E se tudo inclui suas lágrimas, inclui seus porquês engolidos no escuro, inclui seus dias sem respostas, seus jejuns sem milagres, seus clamores sem retorno imediato. Fidelidade é permanecer quando Cristo Jesus se cala. É crer quando tudo diz que não. É manter os joelhos dobrados quando o coração parece não te sustentar mais. Cristãos verdadeiros serão testados e não será com conforto, será com sofrimento. É no sofrimento que o caráter é purificado. É na dor que o orgulho espiritual morre. E na escassez que a fé é provada. Você não será fiel por força própria. Você será fiel porque o Espírito Santo te sustenta no dia do mal. Mas você precisa dizer sim, mesmo quando sangra. Você precisa dizer sim, mesmo quando dói. Você precisa dizer sim quando não entende. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não promete alívio imediato. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo promete glória eterna e ela virá depois da cruz. Por isso, não se assuste quando tudo parecer desmoronar. Pode ser que Cristo Jesus esteja justamente te forjando, não para que você sinta bem, mas para que você o glorifique mesmo em lágrimas. Os crentes modernos, santos, não são feitos em altares dourados. Os crentes modernos, santos, são forjados no fogo da aflição. E é ali, no fogo da aflição, quando a fidelidade sangra, que a glória começa a brilhar. No reino de Deus não existe zona neutra. O crente moderno está em guerra espiritual contra o diabo ou está colaborando com ele em silêncio. O crente moderno é uma torre de vigia ou um campo abandonado. O crente moderno carrega a espada do Espírito ou já foi desarmado. Pelo mundo não há meio termo e nunca houve. Ouça o decreto de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Isso não é uma metáfora, é uma sentença, um selo eterno que separa soldados de simpatizantes. Mas o que temos hoje são multidões de crentes modernos que dizem neutros espirituais, não querem se envolver demais, não querem ser fanáticos, não querem parecer radicais, preferem a zona cinzenta da fé sem confronto espiritual de um cristianismo que não incomoda ninguém. Mas essa zona cinzenta não existe. No mundo espiritual, o silêncio é uma escolha. Ficou interessado?
Quero ouvir mais. Neutralidade espiritual em tempo de guerra é traição. O crente moderno pode até tentar se esconder atrás de uma vida religiosa tranquila. O crente moderno pode ir à igreja, ler devocionais, evitar grandes pecados, mas se a sua vida não está em combate espiritual, ela já está em conformidade. A vida cristã não é um passeio. A vida cristã é uma marcha espiritual, marcha contra o orgulho espiritual, marcha contra a imoralidade. A vida cristã é uma marcha espiritual, marcha contra a vaidade, marcha contra o conforto e contra um sistema inteiro que odeia a cruz de Cristo Jesus. Essa marcha espiritual exige tudo. Cristianismo verdadeiro custa caro. O cristianismo verdadeiro vai custar seu tempo, sua fama, seu dinheiro, seu direito de ter razão, seu prazer imediato, sua vontade de fugir. O cristianismo verdadeiro vai custar sua carne e talvez sua vida. Mas o crente moderno que paga esse preço recebe uma glória que não pode ser comparada. O crente moderno que paga esse preço recebe a paz que o mundo não entende. O crente moderno que paga esse preço recebe fogo espiritual que não se apaga. O crente moderno que paga esse preço recebe a presença de Cristo Jesus, que não abandona os seus no campo de batalha espiritual. E no momento que essa guerra invisível terminar, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, vem com olhos como chama de fogo, espada afiada. Ele não virá para buscar simpatizantes. Ele, Cristo Jesus, virá a buscar soldados cristãos fiéis, homens e mulheres cristãos que não recuaram diante da dor, da batalha espiritual, que não negaram o Evangelho de Cristo Jesus por conveniência, que não trocaram a eternidade por 70 anos de conforto. Nesse dia não fará diferença quantos seguidores você teve, quantas pregações você ouviu ou quantas bênçãos você recebeu. A única pergunta será: você lutou espiritualmente? Cristianismo não é segurança e nunca foi. Desde o Calvário, cada passo da fé em Cristo Jesus é pisado sobre terra sagrada e manchada de sangue. Sangue dos profetas, sangue dos apóstolos, sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A cruz de Cristo Jesus não é um amuleto de proteção. A cruz de Cristo Jesus é um estandarte de batalha e guerra espiritual. E todos os que seguem esse estandarte se tornam alvos espiritualmente. Alvos do mundo, alvo do diabo, alvos da carne. Quero ouvir mais? Mas se tornam instrumentos de luz em meio às trevas, espadas afiadas nas mãos do Espírito Santo, vozes que não se dobram, almas que não se vendem. Agora, olhe para si mesmo, veja onde você está. Examine sua vida cristã. Você está lutando espiritualmente ou fugindo? Você está marchando ou dormindo? Você está carregando a cruz ou apenas o nome de cristão? Se o evangelho não te custa nada, então ele não é o evangelho glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas se hoje você está ouvindo
isso com o coração em chamas, sentindo que algo dentro de você precisa mudar, então ainda há tempo. Tempo de se levantar, tempo de vestir a armadura espiritual, tempo de abandonar o cristianismo mundo, entrar na batalha espiritual pela sua alma. Você não foi chamado para o conforto, você foi chamado para a glória, e toda glória verdadeira passa pelo fogo espiritual. Se essa pregação despertou algo dentro de você, decida agora e diga: eu escolho lutar espiritualmente. Nunca se esqueça, o reino de Deus não avança por consenso, mas por confronto espiritual. E aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Então corra agora para Cristo Jesus, confesse a Cristo Jesus os seus pecados, e ele, Cristo Jesus, vai perdoar você, purificar você, salvar você, transformar você e selar você com o Espírito Santo. Mas faça isso hoje, enquanto o seu coração bate em seu peito, enquanto você respira o ar da graça de Deus